Deixa eu te mostrar por que seu corpo pede doce depois do almoço e como virar o jogo sem sofrer. Imagine a tarde como um ônibus lotado. Se a entrada do motorista vira um empurra, todo mundo perde o ritmo. A forma como você come organiza a fila dentro do seu corpo. Vou te contar uma história realista, explicar a lógica, propor um experimento simples e um plano de 7 dias que você pode seguir sem precisar de remédio novo. Isso não substitui consulta médica quando necessário, e eu aviso sobre sinais que exigem atenção. O João tem 32 anos, trabalha em escritório e reclama que todo dia depois do almoço bate uma sonolência forte, vontade de doce e às vezes inchaço. Ele almoça rápido, começa pela comidinha que mais gosta, o arroz com feijão, e só quando termina lembra da salada. Já tentou cortar o carboidrato, pular o arroz, tentar salgadinho, mas o desejo por doce volta como onda. No consultório ele disse que isso atrapalha o trabalho e às vezes fica irritado. A mudança que sugerimos foi simples e prática. Ele experimentou por uma semana e percebeu menos fome 2 horas depois, e menos vontade de beliscar bolo. A razão é fisiológica, mas explicada de forma clara. Quando você come carboidrato primeiro, o açúcar entra na corrente com mais rapidez. Isso aciona um pico de insulina que tende a baixar a glicemia depois, e essa descida pode provocar fome e cansaço. Comer fibra antes do carboidrato atua como um filtro, retarda a absorção do açúcar. A proteína organiza o fluxo, porque promove saciedade e evita picos rápidos. A gordura também retarda o esvaziamento do estômago, mas em excesso pode aumentar a sonolência. Estudos com adultos mostraram que comer fibra antes do carboidrato pode reduzir a velocidade de absorção do açúcar e diminuir a sonolência após o almoço. Em resumo, a ordem do prato importa para a resposta do seu corpo. Agora o experimento guiado. Prepare um almoço que você já conhece, nada bravo ou caro. Separe uma porção de folhas ou legumes, crus ou cozidos conforme seu refluxo. Pessoas com refluxo se dão melhor com folhas cozidas e tempero leve. Separe uma porção de proteína, que pode ser frango grelhado, ovo, peixe ou uma opção vegetal como grão de bico. Separe o carboidrato que você costuma comer, arroz, macarrão ou pão. Na hora de comer, comece pelas folhas ou pelos legumes, mastigue com calma em cerca de 10 mordidas. Então respire e espere 30 segundos antes de avançar. Depois coma a proteína, mastigue bem, espere 2 minutos. Só então inclua o carboidrato e siga seu ritmo habitual. Se quiser, faça pequenas pausas entre garfadas. O objetivo não é transformar a refeição em regra rígida, mas dar tempo ao seu corpo para responder. Observe nas próximas 2 horas como você se sente em relação à fome, à energia, ao inchaço, ao foco e ao sono. Anote se a vontade de doce aparece, quando aparece e com que intensidade. Durante as primeiras horas do experimento, fique atento a sinais que contam. Logo após a refeição, você pode sentir menos fome imediata se a proteína e a fibra foram suficientes. Entre 30 minutos e 2 horas, observe se a sonolência diminuiu e se a vontade de beliscar caiu. Algumas pessoas notam redução do inchaço quando começam pela salada porque a mastigação e a fibra ajudam no trânsito intestinal. Se você usa medicação para diabetes, monitore a glicemia como de costume. Qualquer ajuste de dose precisa ser feito com o seu profissional de saúde. Se estiver grávida ou em uso de anticoagulante, converse com seu médico antes de mudanças relevantes na dieta. Se tiver alergias alimentares, mantenha as restrições. Agora um plano de 7 dias que você pode seguir de forma prática e segura. No primeiro dia, experimente o protocolo no almoço e anote pela manhã como foi seu sono e, 2 horas após o almoço, como estão sua fome, sua energia, seu inchaço, seu foco e seu sono. No segundo dia, repita a ordem do prato, tentando variar as folhas e a proteína para não enjoar. No terceiro dia, acrescente uma tentativa de mastigar mais devagar e observe se isso muda o inchaço. No quarto dia, faça o mesmo esquema e compare as notas com os dias anteriores.
No quinto dia, se sentir necessidade, diminua ligeiramente a porção do carboidrato e veja se a energia se mantém. No sexto dia, volte à porção habitual e verifique se a vontade de doce mudou mesmo com a quantidade normal de carboidrato. No sétimo dia, avalie a semana inteira. Qual foi o padrão da fome pela manhã? Qual foi a resposta 2 horas após o almoço? Houve menos sono, menos desejo por doce, menos inchaço, melhor foco. Escreva uma linha por dia, para não perder o fio. Pequenas mudanças por 7 dias dão informação valiosa sobre como seu corpo reage. Algumas personalizações ajudam a ajustar o método. Se você tem refluxo, prefira folhas cozidas e tempero mais leve, evite alimentos muito gordurosos e não deite logo após comer. Se tem diabetes, acompanhe a glicemia segundo sua rotina e não altere medicamentos sem orientação. Se estiver grávida ou em uso de anticoagulante, converse antes com seu médico. Respeite alergias sempre. Se, durante a semana, aparecer piora súbita, dor intensa, febre alta ou sangramento, procure atendimento imediato. Se a sensação de fraqueza ou tontura acontecer ao reduzir um lanche muito calórico, pare a mudança e consulte seu médico para avaliar ajustes. Em pessoas com histórico de transtornos alimentares, qualquer alteração na rotina de alimentação deve ser acompanhada por equipe especializada. Ao final dessa semana, você terá dados simples para decidir se vale a pena seguir adiante. Pense na ordem da comida como freio ABS. Evita derrapar no meio da tarde. Não prometo solução mágica, prometo uma experiência prática e informações que você consegue provar em si mesmo. Se quiser, me conte como foi no terceiro dia. Você percebeu menos vontade de doce ou menos sono 2 horas depois do almoço? Sua observação ajuda a ajustar a receita para sua rotina. Lembre que isso é educação em saúde e não substitui avaliação presencial quando necessário, especialmente se houver diabetes, gravidez, uso de anticoagulante ou sintomas alarmantes.